Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Novamente estamos aqui, que a gente não dá para fazer podcast todo dia, infelizmente. Eu, Altemar e meu amigo José. Boa tarde, José. Boa tarde, Altemar. Prazer. Jesus e a Maria de novo. É prazer. Altemar, nós já estamos mais ou menos no nosso 19º vídeo, mais ou menos, né? Por aí. Eu vou compartilhar direitinho. Eu não contei ainda, mas é por aí. É. E eu penso, Altemar, fazer essa parte com você, desse podcast. Eu vou até aumentar um pouco mais para ver ele melhor, que eu não estou conseguindo ver. Eu estou meio sumido. Altemar, você é o cara, Altemar. E você também, né? Você é um homem de Deus, Altemar. Você é um cara muito iluminado, tá? Você também. Altemar, tem uma musiquinha aqui, como é? O caso da mãe, né? Acaso não sabeis que sou da Imaculada. Quanto lembra para nós? Quem não é da Imaculada, filho, está fora da igreja certa, viu? Temos que ser da Imaculada Conceição. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Imaculada, a mesma Nossa Senhora e Imaculada, porque sem mácula, sem pecado original. Nasceu sem pecado original do ventre das entranhas de São Joaquim e Santa Ana. Quem não sabe isso é o maior dogma da igreja, tá? O dogma da Imaculada Conceição, que só para terminar, antes de cantar esse cântico, que todo mundo conhece, né? E o Papa São Pio IX, no final do século XIX, em dia 8 de dezembro de 1854, lá no Praça de Espanha, em Roma, no Vaticano, perto do Vaticano, ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Para quem não sabe, os bispos franceses não queriam que ele proclamasse o dogma da Imaculada Conceição com dureza de coração. Tinha dúvida e pensava que não ia dar certo, que ia contra a igreja, né? E contra Nossa Senhora, mas nada a ver. Porque às vezes as pessoas sempre têm medo, né, de falar o que tem que se falar para proteger humanamente das pessoas. Proteger humanamente. Os bispos estavam sendo humanos, estavam sendo usados por Deus para falar pelo inimigo sem perceber. Aí o Papa, usando a inspiração de Deus, ele, como sendo Papa, ele chefe máximo da igreja, o que ele falasse está falado. Ele, Papa São Pio IX, ele colocou, sabendo dessa posição dos bispos da França, e onde Nossa Senhora apareceu, né, que não tinha aparecido ainda. Aí, para confirmar esse dogma, Nossa Senhora, depois de 4 anos, dia 11 de fevereiro de 1858, em Lourdes, apareceu para Santa Bernadette, né? Maria Bernadette Soubirous. Para uma explicação que eu estou dando básica aqui, para a gente compreender que quem fala mal de Nossa Senhora fala dessa devoção, tá bom? E como é que fala mal da mãe de Jesus, né, meu? Infelizmente tem protestantes, não todos, né? Que eu conheço protestantes que não falam mal. Eu também conheço vários irmãos da igreja evangélica que não falam, que amam Nossa Senhora. Mas muitos falam. Então, como esse cântico foi inspirado pelo Colo de Deus, não lembro o compositor, tá? Eu sabia o nome, mas esqueci o nome do compositor, mas é do Colo de Deus lá do Paraná, tá bom? E vamos tentar cantar aqui, eu e o Zé, né? Eu não sei, mas vou te ouvir. Vamos lá. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis que eu tenho uma advogada? Mas só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem foi órfão. Mas só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Com certeza, de novo. Mas só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Do amor de mãe. Mas só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Com certeza. Que amemos assim Nossa Senhora, porque ela merece. É a pessoa que depois de Deus é a mais importante e mais poderosa que existe. Mãe da evangelização, rogai por nós. Pois é. Altemar, hoje o tema será igreja. Igreja, né? Igreja é o povo, né? O que é igreja, Altemar, para você? Na sua mentalidade, você é um cara muito inteligente na você também. O que é igreja? A igreja, ela se constitui de homens e mulheres, criados por Deus, que Deus fez para a glória dele, para a honra dele, né? Porque Deus contava lá quando foi criar o mundo, fala em Gênesis, né?
tudo era informe, não tinha forma, não existia nada, só Deus. Agora não me pergunte de onde Deus veio, que ele sempre existiu e sempre existirá. Isso só ele sabe, um dia quem sabe a gente pergunta para ele e vai responder. Mas sempre existiu. E ele fez o ser humano porque talvez ele tivesse com solidão, talvez. Mas apesar que ele não precisa de nós para nada. Mas ele criou os homens para a glória dele. E depois ele pensou na igreja. Ele sabia que ia existir a igreja já, né? Ele fez a igreja que somos nós. A igreja sem nós não é nada. A igreja não é só a construção de alvenaria, de blocos, tijolos, essas coisas. Mas a igreja verdadeira somos nós. São Paulo fala em 1 Coríntios 3,16: vós não sabeis, sois templo do Espírito Santo. Verdade. E aquele que destruiu o templo do Espírito Santo será destruído pelo próprio Deus. E eu queria tomar, você falou uma coisa, né? Esse é bom ouvir isso, esse mistério. Você fala assim, não me pergunte, né, quem é Deus, onde vem Deus. E um dia, né, eu sou teólogo da Diocese de São Miguel, me formei em 2007, e eu perguntei para um padre, quem é Deus? Como podemos conhecer Deus? Ele deu uma risada e falou assim, nem queira conhecer, porque jamais você vai conseguir conhecer Deus. Ele é o que é e ninguém revelou quem é Deus. Assim, aceite pela fé. Aceite que a igreja pode te ofertar pela fé. Eu me silenciei. Que tem um cântico também que fala assim: ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, mesmo de toda a ciência e sabedoria e poder, dá-me de beber da fonte da água da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvidar, ninguém explica Deus. É como o Zé falou agora, o professor dele, que eu creio que foi o padre Jair Coronado, né? Esse foi outro padre que falou. Padre Jair Coronado, o outro eu não sei quem é, mas ele sabe. E é isso mesmo, ninguém explica Deus. Ninguém pode falar, Deus é isso, Deus é aquilo, pode até falar, mas ninguém vai chegar ao total de que é Deus. E nem Nossa Senhora, se for perguntar... Santo Agostinho também tem essa dúvida, né? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Antes de padre, né? Cuidado para contar um pouquinho, só um pouquinho, introdução disso. Sobre Deus. Santo Agostinho, para quem não sabe, ele era filho de uma grande santa também. Filósofo, né? Filósofo. Ele era filósofo, mas era do mundo. Era muito pecador, né? Aí Santa Mônica... Muita faculdade usa a filosofia do Agostinho. Tem. Aí a Santa Mônica rezou 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. E ele estava na praia lá na Itália, se não me engano, e aí ele viu um menino lá, ele estava com um livro, não sei qual lá na mão, e ele ficou pensando qual era o mistério da Santíssima Trindade. Como 3 pessoas podem ser um só Deus. Aí ele pegava uma cunhinha lá no mar, pegava água, né? Fez um buraco da terra. Ele viu o menininho e falou assim, ô menino, o que você está fazendo? Ele falou assim, estou pegando água com essa concha aqui e vou colocar toda a água do mar nesse buraco aqui. Falou, e ele, o menino era Deus, né? Não, parecia, né? Seu anjo, né? Aí falou assim, você está doido? Como é que você vai colocar toda a água do mar aqui nesse buraco? Ele falou, e você também pensa que você vai descobrir o mistério da Santíssima Trindade? Que maravilha! E ele não tinha falado para ninguém. Aí ele ficou pensando, quando olhou no lugar lá, o menino tinha sumido, ele viu que era um anjo, aí ele se converteu. Por isso é o menino Jesus também. Eu era mais um anjo, não menino Jesus. Viu que mistério tão grande? Aí Deus revelou para ele. É maravilhoso. Olha que mistério tão grande. Quer dizer, ele estava com essa leitura, ele lendo esse mistério da Santíssima Trindade, de repente ele depara com uma criança querendo pegar a água do mar e colocar num buraquinho. Olha, esses são mistérios de Deus, mistérios insondáveis. Pois é, mas assim, e a igreja? Como é que inicia a igreja? Quem iniciou o grupamento de fé, de pessoas de fé? Vem de quanto, mano? Tem noção? Vem para falar a verdade, desde Abraão, mas o certo vem de Moisés. Porque Deus falou assim, Moisés, escolha algumas pessoas para serem sacerdotes. É mesmo. Né? Para serem sacerdotes. E o irmão dele, Arão, o irmão dele, Arão, ele foi o primeiro sacerdote, pelo que está escrito na Bíblia, né? Primeiro sacerdote, ele criou a ordem dos levitas. Então, o irmão dele, Arão, que era mais velho que ele um pouco. Tem como comprar da Bíblia, mas onde estava a passagem da Bíblia, agora não sabe, né? Não estou lembrando agora não. Mas na próxima ele vejo. Eu creio que em Êxodo o Levítico já fala já, né? Mas foi Arão que criou a ordem levita que pediu do próprio Deus para falar para Moisés, para falar para ele. Tá? Assim já começou praticamente a igreja, não a igreja agora, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja do Antigo Testamento. Entendeu? Já era tipo uma igreja.
que levava pessoas a Deus, levava a salvação já não completa, mas levava. E naquela época, Temar, foi bem, parabéns, bem introduzido, você é um cara muito inteligente. Você também. Assim, nesse caso, você percebe que Deus já tem um lugar para falar com o povo. Quer dizer, aí começou a escolher um dia certo, né? E sempre o povo foi levando isso até chegar a Jesus Cristo, né? Assim, o povo tinha um dia da semana que você aglomerava para falar sobre Deus, é isso? Tinha o sábado, né? Que Deus deu a lei, as 2 tábuas de pedra da lei, dos 10 mandamentos da lei de Deus, foi dado muito sábado, muito orando, mas foi no Monte Sinai. E para quem não sabe, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, todo mundo pensou que ele tinha morrido e já caíram em pecado grave. Fizeram o bezerro de ouro, e Arão também, que era levita e sacerdote, pisou na bola também com Deus e fez o bezerro de ouro, para não ter reclamação do povo, mas ele quis agradar o povo. Não podemos fazer isso, irmãos. Não podemos agradar o povo em si. Primeiro vamos agradar a Deus, aí sim, depois, dependendo do povo, agradar o povo. Aí Moisés, ele estava lá com Deus, vendo Deus não face a face, mas a glória de Deus. Que uma vez Moisés pediu para ver Deus face a face, e Deus falou: ninguém pode ver minha face, senão morrerá. Ela falou: mas eu vou te pegar pela mão, te passar numa fenda de uma rocha e você me virá por trás. E Moisés foi o único homem até hoje, antes de alguém ver nosso Senhor Jesus Cristo, a ver Deus Pai pelas costas, né? Não é que Deus deu as costas para ele. Não viu o rosto, não viu o rosto, não podia ver. Não podia ver. Ninguém pode ver o rosto de Deus antes de morrer. A gente só vai poder ver Deus mesmo face a face quando a gente morrer. E muito bom essa introdução, muito bom mesmo essa introdução que você está fazendo. E o engraçado, essa tábua da lei só foi feito também porque as pessoas precisavam desobedecer, né? Aí Moisés queria fui falar com Deus para que ele desse uma regra para o povo dele, né? Você percebe como o povo, nós somos cabeça dura, né? Nós e eles e nós. Mas eu creio que a gente não só é cabeça dura, porque o povo era mais, na minha opinião. Porque viu o poder deles, viu os milagres, ainda duvidava. A noite era a luz, né? A noite era a luz que saía da nuvem, e de dia era a sombra da nuvem, né? Para não pegar calor. Que aqui está muito calor, imagina, Zé, lá no deserto, 30, 40 graus, 50 graus. 30 graus aqui, hoje mesmo passei um calor que eu vou te falar em casa. E minha casa, meus irmãos, de telha, imagina. Para aguentar não é fácil não, Deus é que dá força, tá? Então, eu estou dando exemplo aqui concreto para vocês verem como é que era o calor daquele tempo lá. E ainda é. Aí Deus protegia o povo, dava água, dava maná, tudo bem, que mesmo alimento todo dia, eu concordo com o povo em certa parte, que não é fácil aguentar, mesmo alimento todo dia. Mas eles deveriam ser mais gratos, né? Que não sejamos assim, murmuradores. Eu já fui murmurador, mas eu aprendi, quando eu fiquei internado 6 meses no hospital, eu aprendi a não ficar murmurando. Claro que às vezes ficava chateado, pensava que Deus tinha me abandonado, mas eu vi que não. Entendeu? Muito mais engraçado você falando isso, que nós somos ingratos, como nós somos ingratos, misericórdia. E antes de iniciar o podcast, eu estava compartilhando com o Temar, meu amigo, que uns tempos atrás eu estava meio angustiado e Deus me inspirou a realizar um texto aqui de Bizantino do amor próprio, né? E depois que eu me senti a cura, que assim, cura, né? Que nós é curado, mas depois nós voltamos novamente ter as emoções que nos incomodam, eu esqueci desse texto. Aí mexendo no computador, que estava salvo, aí fui ver, meu Deus, isso foi em outubro de 2022. Você vê como nós somos ingratos. E o povo reclama do maná e Deus dá o quê? Codornizes, né, irmão? Codornizes, falou assim, que eu vou dar tanto codornizes para vocês, vocês podem até tirar barato, que vai passar pelo nariz. Misericórdia. Vai passar pelo nariz. Isso quer dizer o quê? Que Deus, quando Ele dá uma coisa, Ele multiplica muito. Mesmo a pessoa não sendo ingrata, Ele nos ama, mesmo assim. Jesus falou uma vez numa aparição, não lembro para quem, que Ele falou assim: meu filho, se fosse preciso morrer 1000 vezes por vocês na cruz, eu morreria. Mas eu já cumpri a minha missão. Agora vocês têm que cumprir a de vocês. Porque é fácil a gente querer que Deus faça as coisas, mas a gente tem que fazer tudo por Ele. Ele falou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E o que é, vamos falar de igreja, mas vai aparecer vários pontinhos que é bom nós compartilhar, né? O que é fazer a vontade de Deus, Tomar? É fácil, que nem nós estamos fazendo aqui o podcast. Parece que tem nada a ver, mas tem. O podcast já é fazer a vontade de Deus. Evangelizar, o que Jesus falou quando restou, estava subindo aos céus, lá em Betânia. Ide pelo mundo todo e pregar o Evangelho. E tem uma parte do Evangelho que eu não estou lembrando que parte que é, que ele fala assim, que vocês preguem a minha palavra em cima dos telhados. Isso quer dizer o quê? Que haveriam televisões, haveriam antenas, tá? Para quem não sabe. Já profetizou a televisão há 2000 anos atrás, que ia ser evangelizado em cima dos telhados, entendeu? E então que a gente tem que saber que Deus ele antecipa as coisas, né? Ele quer que nós evangelizamos. A gente está fazendo essa parte, eu e José. Não que todo mundo vai fazer podcast, nem todo mundo vai querer, ou vai poder, vai conseguir. Não desmerecer ninguém, mas nem todos se acham
assim capaz de fazer isso. Porque eu conheço uma pessoa da igreja que eu não vou estar falando também, apesar que não é nada forte, né? Que ela me falou que prefere fazer comentário a fazer leitura, pois eu prefiro fazer leitura a fazer comentário. E pela primeira vez eu vou fazer comentário domingo na celebração, né? Que eu acho que não é muito fácil, mas sempre tem a primeira vez. Então você vê como é que é as coisas. Uns têm capacidade para uma coisa e outros para outras. É mais importante que cada um tem seus dons, né, Tamar? Cada um tem seus dons. É tão justo. Aí vamos voltar, né, à igreja primitiva, no qual Deus dá essa missão a Arão. Engraçado que Arão era galo, não era? Ou era Moisés que era galo? Não, era Moisés que era galo. Mas aí, por isso que Moisés falou, Senhor, quem sou eu para falar de ti para o povo? Eles vão rir de mim, né? Vão rir de mim, vão tirar sarro, como a gente falou, tirar sarro, zombar de mim. Ele falou, mas você fala, fala com Arão. Arão será um Deus para vocês. Como Deus para vocês. Não é que Arão era Deus. Será porta-voz de Moisés. Seria porta-voz de Moisés. Não é que ele será Deus assim como fosse Deus mesmo. Mas Arão estaria assim, sendo porta-voz de Deus e de Moisés. Entendeu? Entendeu? Então, aí pronto, aí é isso aí. Aí Deus começa a organizar o povo, né, em comunidade. A primeira comunidade é o povo de Israel, né, que estava indo para uma terra prometida, que nunca chegou, né, demorou a chegar nessa terra prometida. Pronto. Aí Moisés vem com as tábuas da lei e já começa a colocar em execução as tábuas da lei, né, e quando ele chega, ele vê que as pessoas estão adorando outros deuses, né, parece? Então, é que eu acabei de falar. Quando ele estava no Monte Sinai lá, 40 anos, pensaram que ele tinha morrido, aí por falta de fé e dureza de coração, aí já quase fizeram o velório dele, né? Pelo que dá para entender. Aí Arão, eles insistiram com Arão, ficaram enchendo a paciência de Arão. Arão acho que ficou com medo, né? Eles se rebelaram contra ele, fez um bezerro de ouro, né? Está em Êxodo 30, se não me engano, Êxodo 32, né? Eles tiraram cada um com sua joia, foram dar para derreter, ou fizeram um bezerro, né? Pegaram prata, ouro, bronze, tudo lá, fundiram, que Arão fundiu, né? Derreteu lá no fogo e fez essa imagem do bezerro de ouro, né? E adoraram. Quando Moisés desceu, viu tudo aquilo e falou com Deus, mas eu queria, nunca fez outras pedras. Mas eu queria que você, antes de terminar, falar sobre a descida de Moisés, para ter um ponto de interrogação. Porque muitos dos nossos irmãos evangélicos, que também é nossos irmãos que creem em Deus, ele vai falar que nós adoramos imagem. Qual a diferença do bezerro de ouro daquela época e nossas imagens da igreja hoje? Boa pergunta, que eu não tinha pensado nisso agora, tá vendo? Tá vendo como é bom apresentar alguma coisa, fazer uma coisa em dupla? E isso é boa pergunta, Zé. Parabéns. A imagem do bezerro de ouro é a imagem idolátrica, de idolatria. A gente não pode idolatrar nada, tá bom? Nós temos que adorar somente a Deus. A diferença da imagem de bezerro de ouro que é de idolatria. A de um santo, de um anjo, de Nossa Senhora, de Jesus, né? Ou da Santíssima Trindade, como lá no Santuário do Divino Pai Eterno, Trindade Goiás, não fica só o Pai Eterno na imagem. Tem a Santíssima Trindade e Nossa Senhora, tá? Isso aí sim pode ter essas imagens. De veneração como nós temos aqui, é que vocês não vão conseguir ver, tá? Temos aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, que é a nova devoção, antiga, mas foi esclarecida agora também de novo, né? Então, aí essas imagens que nós cultuamos, veneramos, não é proibida, tá? O mesmo Deus que proíbe fazer imagem, ele permite fazer imagem. Que ele mandou fazer 2 querubins, né? Para colocar em cima da arca, com as asas cobriam a porta, né? A tampa da arca da aliança, com os 10 mandamentos da lei de Deus, né? E também quando, em Números 21, do 11 em diante, se não me engano, quando o povo ficou blasfemando contra Deus e Moisés, aí Deus mandou fazer uma serpente de bronze, colocar no haste. Quem olhasse para aquela serpente seria curado. Isso já prefigurava, o próprio Jesus falou depois, né? Em João 3:15, parece, 14 ou 15, que isso já significava que era Jesus que ia ser crucificado na cruz. Tá vendo? Assim, nesse caso, você percebe que aquela imagem, voltando um pouquinho aquela imagem do bezerro de ouro, quer dizer, as pessoas estavam o adorando como se fosse um salvador dele. Aí não pode, né? Não tem nada a ver com a imagem de veneração. Qual a diferença de adoração e veneração? Adoração, você adorar alguma coisa ou alguém. Por exemplo, nós somos católicos, apostólicos, romano, praticantes ou não praticantes, ou evangélico, né, digamos assim, ou cristão, de qualquer religião cristã, muçulmano, islâmico, né, o evangélico, católico, tudo, né? Aí o ortodoxo, o americano, a gente adora um só Deus. Nós somos monoteístas, que adoramos um Deus só, o Deus verdadeiro Javé, né? Que é o Criador. O Criador de todas as coisas, que constituído em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo,
que Moisés falou com ele lá na sarça ardente em Êxodo 3, tá? Leiam o Êxodo 3, Moisés falou com Deus pela primeira vez, não foi Deus ali, foi um anjo, mas ele precisava o próprio Deus, né? Na sarça ardente. Que quando ele falou, Senhor, quando eu te falar do Senhor para o povo, para uma faraó, o que eu direi? Qual é o teu nome? Ele falou, eu sou aquele que sou, fala que meu nome é Javé, para sempre. Assim era Deus, não era anjo? Não era um anjo representando Deus. Mas aí Deus ele colocou um anjo, porque Deus mesmo se fosse falar com Moisés, talvez Moisés não conseguisse falar com ele, porque Deus é todo poderoso, né? Mas e tudo isso é mistério, que possa que seja Deus, não vai saber, né? Então, né? É um mistério, Mistério. mistério. Então, que maravilha do podcast. Olha só, assim, nesse caso, a diferença de adoração, que né, é o único Deus, e veneração, que é aquela pessoa que testemunharam, né? Que a gente tem que venerar os santos e Nossa Senhora. Como exemplo, né? Como exemplo. Não vai adorar assim. Você pode até se ajoelhar perante uma pessoa, mas não adorando ela. Entendeu? É um estado de humildade, né? Como várias pessoas se ajoelharam perante Salomão, perante Davi, mas não para adorar eles, mas a reverência como eles eram os reis, aí se ajoelharam para venerar. Entendeu? Venerar, porque eles eram santos. Eles tinham pecado, mas eram santos também. Tanto que o nome deles está na Bíblia. Se não fosse santo, não estava na Bíblia. Entendeu? O nome deles. Tanto que quando Deus deu o castigo para Salomão, você pecou contra mim, você casou com uma mulher estrangeira e adorou outros deuses, eu vou te castigar, vou tirar teu reino, mas não que você viva ainda. Quando você morrer, vou deixar um reino para o seu filho, em favor ao meu servo Davi. Entendeu? Se não fosse santo, Deus não faria nem isso. Teria tirar o poder de Salomão completamente e daria um castigo forte para ele. Então Deus é tão misericordioso que ele nos perdoa certas coisas também. Que bom, Deus seja louvado. E assim o povo de Deus começaram a se reunir, né, Tomar? Se reunir sempre aos sábados, né, na sinagoga, né, que depois virou sinagoga, anos depois, não é isso? Deus manda fazer um templo para ele, não é isso? Quem é que faz? É Davi ou é Salomão que faz o templo? É Salomão. Davi queria fazer Seria o templo. pelo templo do Senhor, né? Para a igreja. Porque Salomão, Davi queria fazer o templo, né? Só que Deus falou, Davi já estava quase morrendo, né? Um pouco quando ele morreu, ele queria fazer o templo. Aí Deus viu que não daria conta. Que lá não fala isso, mas eu sei. Que Deus viu que ele não daria conta, que ele já estava velho, e as pessoas daquele tempo talvez não fossem capazes de fazer, né? E a verba talvez, né? O dinheiro que eles tinham talvez não fosse capaz de fazer. Mas aí ele escolheu Salomão, que era bem mais novo, mais sábio, que Deus deu sabedoria para Salomão, falou no sonho, que porque ele pediu só sabedoria, não pediu nada, ia dar sabedoria que ninguém nunca teve, e falou que nunca terá, só que teve uma sabedoria que Salomão, né? Depois eu falo quem. E aí deu sabedoria de Salomão para fazer esse templo. Isso é maravilhoso, porque Deus pede que construa o templo para Davi. Davi não conseguiu e passou o bastão para o seu filho. E o próprio Deus quer que seja Salomão. E Deus faz arquitetura com esse templo. Quer dizer, nem foi o mandamento de Salomão que ele só foi um monte de obra para os seus povos, né, para a sua engenharia. Mas na verdade foi Deus que deu toda a estrutura, como seria o templo, né? Foi. E incrível também, para quem não sabe essa parte daí das imagens que ele está falando, e Salomão, eu não sabia não, um tempo atrás eu descobri. 1 Reis 24 parece, que fala lá que ele mandou colocar leões e bois, esculturas de leões e bois em madeira, em cedro, entendeu? Isso quer dizer o quê? Que ele não estava adorando aqueles animais, estava glorificando a Deus pela criação. Que tudo para Deus é possível, fez a criação, a gente tem que glorificar a Deus pela criação. Não que nas igrejas vai ter essas imagens, que tem imagem dos santos, de imagem representando Deus também, tudo, essas coisas. Mas de aquele tempo podia, que Deus permitiu. Nós estamos falando de igreja, né? Quando você fala santo, as imagens de santos, como é que você explica santo? Santos são, como o Zé falou agora, são pessoas que serviram a Deus verdadeiramente, até deram a vida por amor a Deus. Nem todos os santos perderam a vida por amor a Deus, não foram mártires, tá? Mas a maioria foi mártir do amor, serviu a Deus até o final da vida. E eles fizeram o que Deus queria, o máximo que eles puderam, entendeu? Santo Agostinho, Santo Antônio, São Francisco de Assis, Santa Faustina, Nossa Senhora foi a que mais serviu a Deus na terra e mais ama a Deus no céu também, que para Cristo revelou isso, né? Para vários santos. Então, o que a gente busca ser santo como um santo o máximo que der. Agora, como que nós vamos voltar ainda, a igreja de Salomão toda, vamos ler a Bíblia também, entendeu? Mas eu queria bater umas curiosidades aqui, né? Como é que a igreja sabe que alguém é santo? Qual o processo que se dá para saber que a pessoa é santa? A igreja é sábia, né? Temos que saber que a igreja é sábia. Quem fala que a igreja é burra, desculpa falar. Quem está sendo burro é a pessoa que pensa assim.
Desculpa falar, mas é verdade. Mas a igreja é sábia. Não importa se a igreja tem falha, todo mundo tem falha. Jesus falou, não julgueis para não ser julgado, né? A igreja sabe quando a pessoa é santa. Desculpa, pessoal, é um pouco de gripe. Aí a igreja sabe quando a pessoa é santa por causa do milagre que acontece depois que ela morre. Entendeu? Pela vida dela, pelo heroísmo dela, que nem são. Vamos pegar santos atuais. Santa Maria Teresa de Calcutá, Santa Dulce, o que elas fizeram? Serviram Deus no próximo. Isso foi conhecido no mundo inteiro, tá? Então viram o que elas fizeram e depois que elas morreram, para provar mesmo a santidade delas, pediram um milagre. Várias pessoas pediram milagres de Deus através delas e conseguiram. A igreja viu se era milagre mesmo ou não, pela ciência, que tem que unir certas coisas, tem que pedir paciência. Por exemplo, a cura física de uma pessoa. A pessoa tem um aneurisma cerebral, um câncer grave que não tem cura na Terra, nem pela medicina. Os médicos já tinham desanimado, né? Já desanimado. Aí, por exemplo, a pessoa está com câncer, está morrendo, que nós falou aqui. O médico desenganado, né? Falar que ela já ia morrer. Mas quem é o médico dos médicos? É Deus. Mas Deus vai e cura aquela pessoa, pela intercessão daquele santo. Então a igreja reconhece que a santo é aquela pessoa que está sofrendo aquela doença, pede a decisão desse santo e o milagre acontece. O milagre acontece. Aí a pessoa é beatificada primeiro, né? Primeiro milagre é beatificação. Beatificação. Ele leva até o padre leva até o bispo leva até Roma e começa o processo de beatificação, é isso? E tem que conseguir dinheiro para poder fazer o processo. Né? Entendeu? Aí para conseguir a canonização precisa pelo menos mais um milagre. Mas o milagre é vir a canonização. A canonização. Aí a pessoa, mesmo sendo beato, pode ser chamado já de santo. E talvez alguns já tenham a imagem. Ou se não, só quando for canonizado. Que maravilha, assim nesse caso você percebe. Vai, uma imagem de São Francisco de Assis, por exemplo. Aí tem que ter um primeiro milagre, beatificação. Aí dá um tempo, né? Dá um tempo. Segundo milagre, provado cientificamente, canonização. Aí essa pessoa que foi um exemplo, no passado será um exemplo agora no presente para a sua comunidade, entendeu? E a igreja sabiamente vai ler a história que ele foi no passado e colocar no presente para os seus fiéis. Que bom. Essas são as imagens que representam a Igreja Católica, certo, irmão? Assim, voltando ao Antigo Testamento, sobre as imagens que você falou. Assim, nesse caso, Deus permitiu que se criasse imagem. Assim, vamos as imagens como criatura de Deus, agora a imagem da Igreja Católica como exemplo para aquelas pessoas que vão frequentar aquela comunidade. Tem sentido, né, irmão? Tem, porque é bom que tem imagem para representar aquele santo. E a pessoa muitas vezes nem conhece quem é aquele santo lá. Pela imagem, muitas vezes dá para reconhecer quem já conhece a vida daquele santo. Que nem eu falei aqui, tem duas imagens, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Lágrimas, né? Então, que é a mesma, né? Que é a mesma Nossa Senhora. Não muda o nome por causa do lugar que ela apareceu. Nossa Senhora, só que eu vou esclarecer aqui, viu? Tem muita gente que pensa que eu pensava também antigamente, que Nossa Senhora Aparecida apareceu em pessoa. Não, ela apareceu em imagem, tá? Pode ter aparecido ela mesma lá, mas ninguém sabe ainda se ela apareceu pessoalmente, né? Um dia lá. Mas para alguma pessoa pode ter aparecido, mas na igreja não sabe. Mas ela apareceu a imagem, o corpo e depois a cabeça, lá no Rio Paraíba do Sul, lá em Aparecida, tá? Que eu já fui lá várias vezes, o Zé também. Quem não for, vai. E aproveita e vai, tá? E principalmente na balsa, onde passa lá que foi encontrada a imagem, no ano passado eu fui, foi maravilhoso. Então, essa é uma das únicas que apareceu no céu que não foi ela mesma, foi a imagem, né? Mas a Maria foi ela mesma, como Nossa Senhora da Lágrima, para a gente continuar o assunto aqui. Vou falar rapidamente, tá? Que não vamos demorar. Que Nossa Senhora da Lágrima ela apareceu em 1930 para a irmã Amália de Jesus Flagelado em Campinas, interior de São Paulo, viu? Quem pensa que Nossa Senhora nunca apareceu no Brasil, apareceu. Em Pesqueira, na mesma época, mais ou menos, lá em Pesqueira, no Pernambuco, como Nossa Senhora das Graças, tá? E como Nossa Senhora da Lágrima aqui em São Paulo, Campinas, São Paulo, tá? Para a irmã Amália. E essa foi a única santa aqui do Brasil que teve os estigmas, com o que Cristo teve nas mãos, no pé e no lado, como São Padre Pio. E para quem não sabe, São Padre Pio, sem conhecer ela, ele tinha o dom de saber as coisas, que Deus revelava. E Teresa Neumann, santa alemã, os dois sabiam da existência de Santa Maria, e creio que ela sabia deles também, mesmo sem terem se conhecido pessoalmente, tá bom? Que maravilha, Camargo. Agora você falou sobre o tempo, né? Aí Deus vai trabalhando. E todos os reis, quando estavam com muita dificuldade em guerrear esse povo de Israel, ele ia até os sacerdotes, né, naquela época, pedir orientação. E assim foi até chegar nosso tempo de Jesus Cristo. Foi isso mesmo? Foi, porque até hoje tem reis que pedem a bênção do padre ou do papa, né? Geralmente era o papa que consagrava um rei ou um bispo. Antigamente era o sacerdote judeu. Era o sacerdote judeu, porque tem o sacerdote judeu e no tempo de Moisés era Moisés, né? Mas
Mas reis mesmo começou mais ou menos no tempo de Samuel. Tinha uns reis, mas não era consagrado pelo Senhor. Antes de Saul e Davi. Era o perfeito pelo povo mesmo. Mas rei consagrado pelo Senhor mesmo, porque eu saiba, começou no tempo de Samuel. Porque o primeiro rei de Israel, antigamente eu pensava que era Davi, mas não. Foi Saul, depois veio Davi, depois Salomão e assim por diante. E Deus prometeu para Davi, que nunca deixaria o trono de Davi vazio. E o rei máximo que da linhagem de Davi foi e aí sempre será o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é rei para sempre. Que morreu para uma vez por todas, mas ressuscitou para nunca mais morrer. Até chegar no Novo Testamento, como diz era, né, a liturgia da igreja, e como a igreja sabe, e o povo sabe que Deus colocou a igreja como cabeça para que o mundo continuasse governado por Deus, zera, e até o cronológico quase mundial repercute o zerar o nascimento de Cristo. Então, até antes de chegar a Jesus Cristo, as pessoas iam para a sua sinagoga e uma vez no ano iam para a igreja de Jerusalém. É isso, não é? Porque todo ano. Eu creio, não falo na Bíblia. E até por causa da Páscoa, né, de Israel, né? Era uma forma de comemorar o ano que, né, saiu da escravidão, não é isso? Mas aquele tempo lá não fala na Bíblia, mas acho que existiam várias sinagogas em vários lugares, né? Mas as principais sinagogas eram em Jerusalém, que era o pão, era e é ainda, assim, vamos dizer assim, o centro do mundo para quem busca conhecer mais aonde Jesus viveu, né? Mas aquele tempo era Jerusalém, que todos se reuniam na sinagoga no sábado, que era o dia do Senhor, né? Que muda para o domingo, porque Jesus estou no domingo. Mas eles se reuniam na sinagoga. Mas eles iam para a sinagoga deles. Depois sim, eles se encontraram na Jerusalém, uma vez por ano. Que nem na Meca lá. Os judeus lá, os muçulmanos vão lá para Meca. Infelizmente eles não são muito organizados, que infelizmente eles pisam um ou outro lá para poder chegar perto lá do templo deles, lá do altar deles, né? Para fazer orações dele. Que eles adoram o próprio Deus verdadeiro também, só que do jeito mal organizado. Deus, eles me perdoem falar, tá? Porque eu já vi na televisão uns pisoteando outros, matando os outros, por causa de ansiedade, para estar ali perto de Deus do jeito que eles adoram, né? E os judeus, o foco dos judeus é continuar indo para Jerusalém, para aqueles muros de lamentações, né? Todo mundo eles vão, né? Até hoje, né? É muro de lamentações, porque, pelo que diz a Bíblia, eles lamentam pela derrota de Israel, muitas vezes quando teimaram com Deus, desobedeceram a Deus, entendeu? É muro de lamentações, e aqueles que fazem oração lá, pelo que dá para entender na Bíblia, recebe a bênção de Deus, Deus atende o pedido, entendeu? Pode parecer que não, mas atende. Até, deixa eu ver, 4 ou 5 papas foram lá, né? Se eu não me engano, São Paulo VI, que é santo, viu? Em vida, e agora São Paulo VI, São João Paulo II, o Papa Emérito Bento XVI esteve lá, e o Papa Francisco também, se não me engano, esteve lá, né? Se não esteve, vai estar, se Deus permitir ainda, né? Então, 4 ou 5 papas estiveram lá, confirmando que lá, claro, todo mundo sabe, mesmo que ele não fosse lá, o lugar onde Jesus nasceu, não tem como duvidar, tá? Porque tem gente que ainda duvida que Jesus já veio ao mundo, que nem os judeus duvidam que Jesus veio ao mundo ainda, tá? Mas Nossa Senhora disse em Garabandal, na Espanha, que no final sempre que estamos chegando já, no final sempre, né? Aí até os nossos irmãos, pode falar para os meus irmãos evangélicos, mas é verdade, se converterão ao catolicismo, como muitos estão se convertendo, e os judeus também vão se converter e vão reconhecer que Jesus já veio. Há 2023 anos atrás ele veio nessa terra já, tá? Eu creio. Então esperando em vão a vinda dele, que ele já veio, tá bom? Eu creio, Tomara. Fielmente eu creio nisso com 1 mais 1 é 2. Aí, finalizando essa primeira etapa sobre a igreja, tem muito tema referente à igreja que nós vamos trabalhar aqui. Mas vamos fechar esse vídeo, né? Esse primeiro vídeo referente à igreja e como existiu, falando de que Jesus com 12 anos foi ao templo. Boa ideia também. Eu lembro essa parte sempre, mas agora não estava lembrando. Jesus ele foi com 12 anos ao templo. O pessoal pensa que ele se perdeu, né? Como fala no quinto mistério gozoso, né? Fala que ele se perdeu, foi reencontrado para Nossa Senhora de São José, mas não se perdeu. Ele fez o propósito porque ele já sabia quem ele era. Porque quem não sabe, ele tem 2 naturezas, humana e divina. Ele é homem e Deus. Como fala na oração da adoração santíssima, depois da missa do Sagrado Coração de Jesus. Oração pela pátria, pela igreja e pelo Papa, né? Que fala que ele é verdadeiramente Deus e homem. Então ele, como Deus, ele já sabia quem ele era, para que ele veio ao mundo. Nossa Senhora e São José também já sabiam, entendeu? Só que eles, nessa parte, talvez não tinham compreendido ainda o mistério de Deus, né? Que Deus talvez não revelou para eles. Aí eles foram embora e pensaram que Jesus estava junto. Mas Jesus era criança, e ele não pecou não, viu? Pensa que só porque ele era criança pecou, ele não pecava. Mesmo estando de corpo humano, tá?
porque ele é Deus, aí ele não poderia pecar. E aí ele fez isso para provar, para dar uma pequena aprovação para São José e Nossa Senhora. Como o padre pároco nosso aqui na paróquia Nossa Caminho de Tempo de José e eu participamos, sempre fala a verdade. Se Deus não poupou o próprio filho, vai poupar Nossa Senhora e São José? Não vai poupar, não poupa ninguém. Porque aqui no mundo a gente tem que sofrer, porque se Jesus sofreu, né? Aí resumindo a história, eles fez de propósito para provar a fé de Nossa Senhora e São José. Tá? Aí eles foram lá, indagaram por que ele fez isso. Ele falou, vós não sabíeis que eu devo ocupar-me das coisas do meu pai? É verdade. E muitos falam que Jesus foi duro com eles, né? E foi ingrato e tudo, e foi mal educado. Não foi. Porque, como eu acabei de falar, ele falou como Deus, não como humano. Tá bom? E Nossa Senhora foi em silêncio, meditando sobre aquilo. Claro que depois, com certeza, eu creio que Deus me revelou isso já. Ele foi e explicou porque ele falou isso. Então Nossa Senhora e São José ficaram sabendo. Tá? Então não fique lá pensando o que aconteceu e o que não aconteceu depois. Isso é mistério de Deus, mas Deus me revelou, que Ele revelou, que depois Jesus revelou isso para eles. Por que Ele falou isso? E a Bíblia vai relatar, depois no próximo vídeo, né? O tema vai falar um pouquinho também do menino Jesus. E você ele fala que ele desceu e era obediente aos seus pais, né? Um abraço, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, se Deus quiser.